chamado para servir, mas tenho correspondido ao chamado e ao serviço para o qual fui designado? Porque, amados, não existe crentes sem serviço. Não existe nenhum salvo em Cristo Jesus que não tenha o que fazer na obra. Tem sim. Não há desculpas para não fazer a obra. E a obra não constitui tão somente na pregação. A obra não constitui tão somente em estar aqui na frente a ensinar. A obra do Senhor, ela é ampla, ela tem espaço para todas as coisas e para todos os serviços. Aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo ao preparar o sermão: sou servo ou penso que sou? Eu sou um servo de verdade ou eu somente penso que sou servo? Eu estou servindo de verdade ou eu somente penso que estou servindo? Eu estou servindo bem ao Senhor se eu penso que sou servo? O meu serviço agrada a Deus? Eu estou fazendo de acordo com aquilo que o Senhor quer que eu faça? Porque eu sou parte desse corpo, e o corpo de Cristo é santo, e essa santidade exige então uma exposição de um trabalho que venha abençoar a outrem, ou seja, abençoar outras pessoas. Então eu estou fazendo bem o serviço para o Senhor? Ou eu estou alienado aos costumes do mundo, pensando que estou servindo ao Senhor? Porque existe muito isso. Muitas pessoas pensando que estão servindo ao Senhor, mas elas estão alienadas, enraigadas, plantadas no mundo, que não conseguem dividir, que não conseguem separar em viver no mundo, porque nós não estamos no céu, vivemos no mundo, mas despontando no serviço do Senhor. Então eu fiz 3 perguntas. Sou servo ou penso que sou? Eu estou servindo bem ao Senhor? Ou eu estou alienado nos costumes do mundo, pensando que estou servindo? Então pense nessas perguntas, porque a palavra vai falar conosco, e eu convido a você a abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Mateus, no capítulo 6, versículo de número 24. Glorificado seja o nome do Senhor, amém? Glórias a Deus. Você já começou a entender o que o Espírito diz à igreja? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é um Deus forte, zeloso e santo. Está escrito assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e nem a Mamon. Ou seja, não podeis servir a Deus e nem as riquezas. Muito bem, Deus. Obrigado por a palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor começa já tratando de nós. E isso é muito bom. Ser tratado pelo Senhor é maravilhoso. A palavra do Senhor diz que o Senhor exorta quem o Senhor ama. O Senhor trata daqueles que são seus. O Senhor coloca palavras vivas no coração daquele que crê, daquele que confia. É por isso, ó Senhor, que veio essa palavra sobre a igreja neste dia, para a glória do Senhor, para a glória de Jesus Cristo e dentro da ação e da vontade do seu santo e doce Espírito. Amém, queridos? Pode se assentar. Ninguém pode servir a 2 senhores. Eu e você nascemos de novo em Cristo Jesus. Independente de sermos o povo ou fazermos parte do povo escolhido de Deus,
nós também temos a nossa vida na terra. Nós temos que lutar pela nossa sobrevivência, pelo nosso sustento. Nós temos que trabalhar em função daquilo que é a nossa profissão, porque é dali que nós tiramos os nossos bens, é através dali que vem a bênção do céu sobre as nossas vidas, e nós vamos levando a nossa vida aqui neste mundo. E o mundo, ele oferece muitas coisas, e oferece muitas oportunidades boas. Tanto é que nós temos de tudo no mundo. Gente que opera e que trabalha em todas as áreas do mundo. E nenhuma área é menosprezada, nenhuma área é pior do que outra área. Nós não podemos subjugar nenhuma função que existe no mundo. Desde aquele mais humilde, do trabalho mais simples, aquele que cata latinha ali na rua, até aquele astronauta que sobe ao espaço, nós não podemos subjugar. São coisas do mundo. Mas o mundo também exige um serviço de santidade, um trabalho elevado acima de qualquer coisa do mundo, que é o trabalho da igreja. Porque a igreja está na terra para o serviço, então ela tem que trabalhar, ela tem que dar continuidade à obra que começou lá no passado, que foi fechada com Cristo Jesus no modo que ele operou e no modo que ele quis, e a igreja então ela tem que destrinchar todas as fronteiras, quebrar todos os paradigmas e mostrar também o seu serviço aqui na terra. Então, qual é a finalidade? É outra pergunta. Qual é a finalidade de servir? Qual é a finalidade de ser chamado um servo de Jesus? Qual é a finalidade de estar na presença de Cristo, movido pelo Espírito Santo, para trabalhar nessa tão grande seara, onde existe poucos trabalhadores? E como eu poderei servir bem? Você viu que o Espírito de Deus então vai trazendo um número de perguntas, vai mexendo com o nosso íntimo. Como eu poderei servir bem? E nós temos como. E nós temos jeito. E quando a gente vai para o lado mais intelectual da coisa, a gente pode analisar em qualquer dicionário que existir, principalmente da nossa língua portuguesa, o significado da palavra servo. A palavra servo vai denominar escravo, ou então servo de alguém, servo de algum senhor, e etc, e etc, e tal. Nós podemos colocar como empregado, nós podemos colocar como empreiteiro, nós podemos colocar como um monte de coisa. Mas lá no vocabulário hebraico, tem uma palavrinha aí muito interessante, que se chama eberhed. Ou seja, ela tem um significado e tem uma disposição que traduz diferentemente do escravo para o servo, mas aquele que serve com confiança, traduzido para o grego, a palavra eberhed, para doulos, para servo, ou seja, um trabalhador que pertence a um senhor. E aí já é diferente, porque o nosso trabalho lá no mundo, nós temos a nossa carteira assinada, quando nós trabalhamos fichados, nós temos os nossos direitos, nós temos as nossas obrigações, estamos baseados numa lei chamada CLT, nós temos a disposição de obedecer aos comandos e ao mandato dos nossos patrões, e nós temos uma função específica, e ela nós vamos desenvolvendo, e se a gente for bom o bastante, provavelmente a gente pegue até algumas promoções. Não é isso? É desse jeito. Eu me lembro, em 1980, melhor dizendo, em 1979, eu estava tão angustiado lá em Brasília, mas estava tão angustiado, um rapaz novo, tinha ido para o exército não me quis, me mandou embora com 3 dias. Eu tinha até uma expectativa, se eu ficar no exército eu vou enganjar e vou servir. Mas não, o exército não me quis, então estava cheio de expectativas, mas uma vida bagunçada que nada se firmava. E um engenheiro amigo meu me chamou e falou assim, tem
um serviço para você fazer lá no SESC de Itaguatinga, no SESI de Itaguatinga. Eu falei, o que é? Ele falou, não, vamos lá que eu vou te mostrar. Rapaz, esse engenheiro me levou lá, uma laje bem maior do que essa igreja aqui toda, para me tirar um pinche de cima da laje com a espátula. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou dar conta desse negócio não. Mas ele falou, eu te pago tanto. Eu falei, tá bom. Comecei, trabalhei 2 dias. Desci daquele telhado brabo, mas brabo mesmo. Fui lá no escritório, foi Elisanjo. Ele chamava Elisanjo Staciarini, que eu creio que ele está vivo e servindo ao Senhor. Falei, Elisanjo, me dá o meu dinheiro. Eu não quero saber. Eu larguei essa empreitada. Aquilo ali não é serviço de gente. E fui lá, me deu o meu trocado. Cheguei em casa, peguei uma mala velha, falei para minha mãe, estou indo para São Paulo. A minha mãe, você é doido, vai fazer o que em São Paulo? Eu falei, vou para São Paulo, vou arrumar um serviço decente lá. Peguei o ônibus, deixei minha mãe chorando, fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, primeiro emprego, fui vender ovo. Não deu muito certo. Aí eu arrumei outra coisa, fui vender agora fotografia. Lembra que aquele povo que batia na sua porta, você vender que as fotografias? Aí eu fui vender fotografia, aí bati num portão, a mulher abriu. Só que quando ela abriu, eu entrei, ela fechou o portão. Meu Deus do céu, daqui a pouco chega o marido da mulher. Eu tive que pular o muro, sair correndo. Ele pensou que eu estava fazendo alguma coisa errada, eu não estava, eu só estava querendo vender uma fotografia. Eu caí no mundo. Fui lá, nem passei na Kombi, porque tinha uma Kombi que seguia a gente. Falei, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu preciso trabalhar. Eu preciso servir para alguma coisa. Aí um tio meu que trabalhava no banco mercantil falou, ué, eles estão precisando de um magnetizador lá no banco. Magnetizador, o que é isso? É bom o serviço? É um serviço de banco. E eu vou lá, a psicóloga do recursos humanos, mas ela me humilhou tanto para me pegar esse serviço. Magnetizador era aquele, lembra no cheque, antigamente não tinha assim um magneto embaixo? Uns risquinhos que eram os números, eu comecei a fazer aquilo. Queridos, o que eu fiz? Durante 1 ano e 3 meses, o meu horário era das 7 da noite a 1 da manhã. Eu ficava das 7 às 7, sabe por quê? Na hora que o povo ia embora, que ficava outra turma do processamento, eu ia para a digitação e comecei a aprender a digitar. Sabe o que chegou? Em 6 anos que eu trabalhei no Banco Mercantil do Brasil, eu peguei 7 promoções. Eu me tornei o chefe do CT, do Centro de Processamento de Dados. Eu me tornei o cabeça. Fui transferido de volta para Brasília. Perguntaram para mim, a diretoria, você quer vir para Brasília? Está precisando de um chefe de setor lá. Chamava chefe Data Enter. O meu salário, eu estava vendo esses dias os meus contra-cheques, eu cheguei a ganhar 128 milhões de cruzados, gente. Não tinha zero para caber naquele contra-cheque, naquele olerite. Eu peguei 6 promoções e me tornei o chefe CT. Eu era bem acima de gerente. Você viu aí? Porque o dia que eu resolvi, mesmo no mundo servir, eu fui servir bem e fazer as coisas direito. Para quê? Para ser visto pelas outras pessoas. E eu acabei sendo. Não subi com peixada. Eu fui um cara craque em processamento de dados. Se eu tivesse acompanhado, depois eu desisti. Mas tudo bem. Então nós podemos analisar esse conteúdo de servir. Mas servir ao Senhor é diferente. O Oberheg, ou seja, o Dulos, ele é diferente. Porque é um trabalho diferenciado do qual nós não vamos ter salário. Não vamos ser fichados. Não vamos ter seguro. Isso podemos colocar aspas, porque nós, servindo ao Senhor, nada nos faltará, porque o Senhor, Ele compensa todas as coisas. Então, queridos, ou seja, o trabalhador que pertence ao Senhor, ele é diferenciado. Então, quando eu venho para a religião, ou seja, para a igreja, quem sou eu dentro da igreja? Qual é a minha ocupação aqui nesse corpo? O que eu posso fazer aqui para cooperar com o cristianismo? Porque quando eu me dou ao serviço da igreja, quando eu me torno um servo do Senhor, eu estou a serviço de um cristianismo puro, que necessita de trabalhadores para a seara, que necessita de trabalhadores para trabalhar naquilo que é a obra do Senhor.
Então eu encontro um resultado, um significado para o uso da palavra do lós, que é de servir. Então quando eu me dou, eu passo a servir. Eu achei tão interessante o dono. Nós perdemos o Marcelo. Deus tomou o Marcelo para ele. E eu eu tive uma conversa com o Dom ali, ó. Não estou falando para exaltar o nome do Dom, não, de forma nenhuma. Aí eu tive uma conversa ali, o Dom chegou para mim e falou: pastor, eu revezo com o Marcelo. Porque o Paulo estava descendo, né? Paulo tocava lá e estava descendo. Eu revezo com o Marcelo. E eu achei muito bonito. Logo depois da morte do Marcelo, eu cheguei que a igreja estava aberta. E estava aberta, e eu falei: mas será quem que abriu a igreja? O Gleides. Tem dia que ele fica até na igreja, não vai nem embora depois da escola bíblica dominical, né? Mas o Gleides já estava aqui, ele já tinha dito para mim que já estava aqui. Quando eu cheguei, o Dom falou: ó, pastor, está aqui a chave do Marcelo, e eu vou ficar aqui na porta, eu vou ficar aqui. Eu falei: não, meu filho, essa chave é sua. A partir de agora essa chave é sua. Assuma esse trabalho, porque ele é importante na obra do Senhor. Amém, queridos? Isso é importante. Amados, olha só o significado de alguém que vem abrir a porta da igreja. Você acha que é diferente de estar aqui pregando? Não é, não. Tem o mesmo peso de obrigação em servir. Tem o mesmo peso da obrigação de fazer a obra. Então não é diferente entre o dom abrir a porta e eu estar aqui pregando. Nós estamos servindo, e nós estamos servindo bem, servindo ao Senhor com alegria e com gratidão. Então doulos, ou servo, vai se referir a uma pessoa humilde que se apresenta ao seu Senhor, ao seu Deus, para servi-lo, para entregar uma parte da sua vida a Ele em fazer alguma coisa. Então nós podemos extrair da Santa Palavra um exemplo claro de serviço, na vida e na trajetória de Moisés, queridos. Vamos analisar a vida e a trajetória de Moisés? Vamos, está até passando, eu estou assistindo lá no canal 2, eu não sei se aqui pega, lá em casa a gente pega lá o canal Brasil, eu estou assistindo lá os 10 mandamentos, né? Eu gosto porque eu gosto de analisar a retórica da coisa. Tem os acréscimos, aí eu penso, será que eu aproveito esses acréscimos? E tem as coisas, né, mais da parte artística, né? Então eu não quero aproveitar isso, eu quero aproveitar a história. Mas vamos analisar o contexto na vida de Moisés. Quem era Moisés? Filho de uma judia chamada Joquebede, de um pai chamado Arão. Não é isso? Nascido num período de escravidão, no Egito. Nascido num momento em que eles estavam construindo, fazendo obras para Faraó como escravos. Sai o edito agora de que as mulheres hebreias, elas estavam criando demais. Faraó então fica louco, fala: mas se a gente bobear, esse povo cresce mais do que a gente. Vou fazer o seguinte: vamos pegar todo primogênito, todo menino, e vamos matar. Joquebede providencia aquele cesto, coloca Moisés ali, porque a filha de Faraó estava tomando banho, e Miriam, que era irmã de Moisés, muito inteligente, muito audaciosa, ela falou: vamos fazer o cesto, e aí vamos lá. Levou a filha de Faraó, que não tinha filho, toma Moisés para ela. Miriam agora fala: eu conheço uma hebreia que pode amamentar esse menino. Amamentou o menino por 3 anos. Uma criança agiu dessa forma, servindo a Deus de pequena, chamada Miriam. Moisés foi criado no Egito para ser príncipe, queridos. Para ser príncipe. Mas o chamado de Moisés não era para ser príncipe do Egito. O chamado de Moisés era para ser servo do Senhor, do Deus Altíssimo. Acontece então de Moisés matar o egípcio e ter que fugir. Fugiu, conheceu Zípora, apaixonou pela menina lá no meio do deserto. Foi então agora, deixou de ser príncipe para ser o quê? Pastor de cabra, de ovelha no deserto, nas montanhas do deserto. E isso durou, sabe quantos anos? Foram 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto, 80 anos, até o dia que Moisés viu a sarça queimando. E aí o Senhor vai lá e chama Moisés. Faz um chamado especial para Moisés,
para que Moisés fosse servir. Então, Deus viu em Moisés a sua humildade, Deus viu em Moisés a sua resiliência, Deus viu em Moisés uma disposição de um homem corajoso, e Deus viu em Moisés um homem que ele podia contar com o serviço. E aí, se você quiser abrir a sua Bíblia e ver o que está escrito em Êxodo, no capítulo 4, versículo de número 10, diz assim: então disse Moisés ao Senhor, depois que a sarça estava ardendo, depois que Deus falou com Moisés, agora Moisés vai e diz ao Senhor assim: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Se você pegar o ramo teológico, sabe o que vai acontecer? Muita gente vai... Sabe o que eu já ouvi? Sabe, Tiago? Eu já ouvi de tanta gente que Moisés era gago. Que Moisés titubeava na palavra. Ô queridos, qual que era a língua dos hebreus? Não era hebraico? E não tinha um pouquinho de aramaico? Não era assim? O povo do Egito falava qual língua? A língua do Egito. Então veja bem, Moisés ficou 40 anos no Egito. Então Moisés tinha um sotaque muito forte, muito carregado. Moisés não era gago coisa nenhuma, não tem base para isso. Moisés não tinha uma conformidade legal com a língua hebraica. Entendia porque ele tratava de servos, mas ainda tinha um sotaque forte e carregado. Eu creio dessa forma. Amado, isso é um pensamento meu. Agir como menino Ezequiel, ele capacitou. Então Deus capacita, ele capacitou a mim, queridos. Veja bem, um bancário, um motorista de caminhão, depois que eu fui fazer as aventuras, falar em público, ter uma oratória, criar um discurso para ministrar para pessoas, sejam 10 ou seja 1000, na mesma condição. Deus capacita, porque Deus, quando chama, Ele põe a forma, Ele dá o modelo, Ele exerce através da ação dEle o direito de te moldar, de te fazer, de te quebrar de novo e te fazer como um vaso. Vejamos a resposta do Senhor para Moisés. Aí no versículo de número 11. O Senhor vai e faz uma pergunta para Moisés, quebrou Moisés no meio. Partiu Moisés, quando ele diz assim: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo e o surdo? Ou quem fez o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Não sou eu, Senhor, que fiz tudo, que fiz todos. Não sou eu que capacito. Não sou eu que ensino. Não sou eu que dou o molde. Não sou eu que dou a bula. Não sou eu que dou o caminho. Não sou eu que falo. Lembra que o Senhor falou para Josué, que foi o substituto de Moisés? Eu serei contigo por onde quer que fores, nenhum mal te sucederá, porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Você pode dizer amém? Amém. Ou seja, queridos, se o Senhor te chamou para alguma obra, não se esquive disso. Não se esquive do chamado que você tem. Porque quando o Senhor chama alguém, Ele mesmo capacita, Ele mesmo molda, Ele mesmo dá o formato. Eu acho lindo quando o Senhor Jesus diz assim: olha, se alguma coisa mortífera beber, não te fará mal. Você já pensou, Nilson, quantas vezes de repente a gente foi pregar na casa do incrédulo? Sei lá se essa pessoa foi com tanta raiva de mim ou de tu, foi lá e botou um negócio lá no meio da água que a gente pediu, sei lá, estou só aqui conjecturando. A palavra diz: se você beber alguma coisa mortífera, não te fará mal, porque eu sou contigo. Quando Jesus mandou os discípulos falar: se vocês beberem alguma coisa mortífera, não morrerão. Paulo pegou na cobra, o que os discípulos de Paulo fez? Está enrolado, esse tipo de serpente que... mas é 2 horas para matar. Paulo comeu,
Paulo bebeu, Paulo dormiu, e Paulo não morreu, porque o Senhor estava com Paulo. O Senhor tinha capacitado a Paulo, transformou um Saulo, um cabeça dura, um homem legal, um perseguidor, para ir pregar o Evangelho, fazer discípulos, instituir igreja até os confins da terra, queridos. É o Senhor que faz. Não se importe se durar tempo para você estudar. Eu olhei para esse menino aqui e disse: gruda comigo. Você vai ver para onde eu te mando. Se o seu pai deixar, claro. Gruda comigo. Porque eu já mandei muitos. O Clebinho sabe disso aí. Quantos eu já mandei para o seminário? Quantos eu já ajudei a formar pastor? Quantos? Porque, dispôs o coração, abriu a vontade. Eu quero ser forjado por Deus. Foi lá, hoje está na frente da obra. O Senhor tem para nós, queridos. O Senhor tem. Então nós não podemos e nem devemos nos esquivar do chamado de servir ao Senhor. E lá no Êxodo capítulo 4, versículo 12, ele vai agora e dá a palavra de segurança para Moisés. Vai, pois, agora! Terminei de falar contigo, estou te dando segurança, homem. O seguro de vida melhor que você tem sou eu. Você não vai passar fome, você não vai passar necessidade, sou eu que sustento. Eu fichei sua carteira, Moisés. Está aqui agora, melhor jeito de você me servir. Você agora está registrado comigo. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. O que a palavra diz para nós? Espera aí, já que o camarada tem um sotaque carregado, já que ele ainda tem o irmão dele que fala bem a língua. Então é o seguinte, eu vou botar o irmão dele, ele traduz para ele e Moisés traduz lá para o Egito. O Senhor vai lá e capacita Arão e faz Arão andar com Moisés. E Moisés então estava junto com Arão em todo o tempo, e Moisés conversando, Arão falando muitas vezes por Moisés. Até que Moisés, depois no decorrer do êxodo, você vai ver que Moisés agora já ouvia Deus, falava para o povo e não precisava mais da tradução. É a minha maneira de interpretar. Então eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Está aí no versículo de número 12. Como é que não serve bem ao Senhor desse jeito? Com essa segurança toda que o Senhor oferece. Desde você abrir a igreja até ser o pregador dela. Deus vai te capacitando em todo o tempo, querido. Ele te ensina. Muitas pessoas te subjugam, mas Deus, quando quer fazer, Ele faz. Ele tira do munturro e coloca no meio dos doutores. Deus faz, Ele modifica o homem para serviço dEle de uma forma extraordinária. Porque Ele é Senhor, Ele é o Deus. Então nós não precisamos de dar desculpas para Deus. Nós não precisamos ficar dando desculpas para não servi-lo. Muito pelo contrário, a gente tem que aceitar o serviço, porque Ele conhece as limitações de cada um de nós. Você crê nisso? Basta tão somente se dispor. E se assim nós fizermos, nós o serviremos bem. Se assim nós fizermos, o nosso serviço vai ser um serviço de equidade, um serviço que vai ter aparência de um bom serviço prestado para o Deus eterno e santo. Você pode dizer glória a Deus, querido? E aí eu quero dizer para você que não tenha medo de servir. Não tenha medo de ser servo. Porque quando você passar a servir, e esse serviço for entregue ao Senhor, a proteção absoluta e divina virá do céu sobre a sua vida. Porque Ele nunca vai te desamparar. Ele nunca desamparou um enviado dEle. As igrejas presbiterianas do Brasil, que foi fundada desde Patos de Minas, aí veio Patos de Minas, João Pinheiro, Paracatu, Unai e chegou em Buritis. Eu não conheci, mas conheci a história de gente que contou a história, os mais velhos lá da igreja presbiteriana.
Diz que veio um americano aqui para o Brasil chamado Reverendo Estevão Sloop. Um homem de quase 2 metros de altura. Ele e a esposa. Mais ou menos ali por volta de 1930, 1935. Onde o catolicismo era enraizado na vida das pessoas de uma forma cultural e tradicional. Evangelho, ser crente, ser diferenciado, seria um absurdo, principalmente em Minas Gerais, queridos. Diz que quando chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi comprar uma rural. Comprou uma rural, colocou umas bíblias dentro e começou a sair e a pregar o evangelho, desde lá de Patos de Minas, subindo até a região de Buritis. Diz que muitas vezes teve que correr a balas. Muitas vezes foi mandado embora do lugar. Muitas vezes foi ignorado e muitas vezes foi até zombado. Mas veja bem, serviu. Quantas igrejas de Patos até Buritis? Quantas almas já foram ganhas para Jesus através do trabalho de Estevão Sloop? Quantas pessoas se converteram? Quantos pastores foram formados? Quantos líderes de igrejas foram formadas? Quantas pessoas ganharam a salvação? Quantas pessoas estão vivendo até hoje na história e a sua árvore genealógica, ela cresceu voltada para o evangelho e o serviço através da serventia de Estevão Sloop e sua esposa? Quantos? Você viu a importância desse serviço? Você viu a importância de servir bem ao Senhor? Você viu a importância de Deus estar com você e você fazendo a obra? Não meça esforços. Rose, quantas vezes você foi com a gente no Xingu, Rose? Uma vez, né? Eu fui 47 vezes ao Xingu. Tudo quanto é tipo de sofrimento que você pode pensar que alguém passou nessas viagens do Xingu, eu fui um deles. Eu fui um deles. Eu gostaria que ele estivesse me assistindo aqui. Eu esqueci de mandar o link para ele. Porque ele ia mandar daqui a pouco para mim um joia, um glória a Deus. Chama a Salu. Todo tempo que você pensar que espera aí. Quem é o servo sou eu. Quem é o escolhido do Senhor sou eu. Então eu preciso orar a Deus para Deus me dar estratégia para quebrar esse cabra no meio. Não deu outra. Um dia, uma das filhas dele adoeceu. Para quem que ele falou primeiro? Chegou a hora! Chegou a hora! Meu amigo, ele manda zap para mim direto. Ele perdeu uma irmã semana passada com Covid. Aí eu mandei uma palavra para ele assim: eu sinto muito, mas eu sei que o Espírito de Deus está consolando o coração de vocês. Ele falou assim: eu creio que Deus vai dar para nós consolo e alegria. Oh, hoje ele é meu amigo. Ano atrasado eu fui lá na aldeia. Ele me chamou lá para a casa dele. Eu dormi na casa dele. Ele juntou uns piquinhos para mim desse tamanho. Então hoje ele é meu amigo. Quantos cultos eu mandei o link e ele assistiu os cultos? Gleides, lembra?
mandando culto, os links do culto. Sabe por quê? Porque eu sou servo. Eu tenho que ser diferente. Ah, você já pensou se eu fosse grotesco ao ponto de dizer, eu vou ignorar, não vou mais, não quero saber, larga para lá. Isso não, queridos. Eu sou servo. Aí eu pego a palavra que Deus falou para Moisés, eu não vou te desamparar. Eu vou estar contigo. Continue nessa obra. Continue nesse serviço. Quantos trancos na vida nós já levamos no ministério pastoral, e não sou só eu não, é todo pastor que leva, né, Kleber? Quantos trancos, quantos motivos para desistir da obra, mas não, nós somos chamados, e nosso Senhor, aquele que nós servimos é que nos dá segurança, Ele está conosco em todo o tempo, por isso você não fica tímido para servir a Deus, sirva com equidade. Ele conhece as suas limitações. Se disponha. Nunca vai desamparar os seus enviados. Nunca vai desamparar aqueles que Ele escolhe. Podemos ver isso na afirmação da pessoa de Isaías. Quando Isaías, passando pelo estreito, lá na Babilônia, naquelas dificuldades do povo, Isaías 41, na parte 9, na parte B, o Senhor traz uma palavra de conforto para Isaías, dizendo assim, tu és meu servo, a ti escolhi, eu não te rejeito. Não temas porque eu sou contigo, no versículo de número 10. Não te assombres porque eu sou o seu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha se Deus vai desamparar quem quer servi-lo, queridos. E vou dizer uma coisa para você, está cheio de lugar para você trabalhar na obra. Aqui dentro dessa igreja mesmo tem várias funções. Várias funções para você oferecer o seu serviço ao Senhor. Então não temas, o Senhor fala da mesma forma que falou com Isaías no capítulo 41, versículo 9 e versículo 10. Não temas porque sou contigo, não te assombres, o mundo aí não vai te assombrar por mais que caia fogo no céu. Porque eu sou o seu Deus. E aí quando ele diz assim para Isaías, eu te esforço, quem vai te dar força sou eu, para você resistir às pauladas. E eu te ajudo quando você estiver precisando, olha... O caminho está estreito, não tem mais onde passar, eu te mostro onde você vai passar. E fome você não vai passar não, nem necessidade, porque quem te sustenta sou eu. Com a destra da minha justiça. Então eu tenho que pensar muito se eu estou servindo ao Senhor unicamente, ou se eu estou servindo a dois senhores, queridos. Eu tenho que pensar bem qual é a minha função na obra de Cristo. E olha que nosso tempo está tão difícil, que até para arrumar corajosos para a obra tem sido difícil mesmo, também. Não posso desobedecer a Deus, porque eu nasci para servi-lo. Não posso ficar alienado ao mundo, e ao mesmo tempo achar que estou servindo a Deus bem. Porque se alguém acha que está enraigado lá nas coisas do mundo, e estão servindo bem a Deus, está completamente enganado. Isso é mentira do diabo. Isaías no capítulo 42, versículo 8, na parte A, diz assim que Deus não divide a sua glória nem honra com ninguém. Ele diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória a outrem não dou. O que aliena as pessoas ao Deus desse século? São várias as oportunidades de servi-lo. Hoje o Wilson falou uma coisa aqui, queridos. Eu fico olhando o quanto a internet e o smartphone e como é que é? O iPhone estragou os crentes. Eu fico pensando o quanto o WhatsApp,
o Facebook, o Instagram, estragou os crentes. Porque Bíblia não se lê porque não se tem tempo. Mas deveria, tem jeito não, Gleice, de colocar um reloginho para medir quantas horas a gente passa nas redes sociais? Vamos baixar esse aplicativo para a gente ver se a gente não tem tempo de servir ao Senhor? Quantas horas por dia nós passamos grudado no celular, lá no WhatsApp? Eu não estou dizendo que isso é proibido, não. Usa ele para o bem, manda mensagem. Você pode ver as minhas mensagens aí da igreja, é só mensagem relacionada à obra. E lá na bicicleta relacionada ao lazer, porque ninguém é de ferro, não é isso? Mas pensa, quantas vezes nós, os servos, estamos dizendo não tenho tempo para absolutamente nada na obra de Deus, mas não sai do WhatsApp, do Facebook, do Orkut. Orkut não tem mais não, né? Do Instagram, não sei o que tem, do TikTok. Pensa. E aí a gente vai falar, não tem tempo, Cleber, para servir a Deus. Culto de quinta-feira, não vou na igreja, não tem tempo. Oração da hora nona, na sexta-feira, não vou na igreja, não tem tempo. Salvo os que não podem, querido, que tem trabalho, que não tem jeito mesmo, mas e os que podem e não vão? Escola bíblica dominical, não tem condição. Olha, nós estamos vivendo aqui um pavor. E Deus é tão generoso, queridos, que não deixou ninguém morrer aqui nessa igreja. De Covid, não. Aí começa assim, pulverizar o mal. Eu creio que na semana que vem, todos os nossos irmãos que foram acometidos da Covid, que já passaram pela fase de recuperação, que já não contamina mais ninguém, vai estar na igreja. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que esses que pegaram esse vírus estão ansiosos. Não é, irmã Silvia? Não é, irmã Vilma? Não é, irmã Isordina? Eu creio que vocês estão ansiosas. E Deus poupou a vida. Deus não deixou morrer. Deus cuidou. E está cuidando. Está lá o irmão Miguel, que está no estado mais crítico. Mas Deus está cuidando. Fazendo a vontade dele. Está lá o Nonato, que provavelmente na terça-feira sai. Já não transmite mais, já passou. Agora são só as comorbidades, aquilo que veio depois. Mas quantas pessoas não veem para a igreja hoje porque estão morrendo de medo? Medo de quê? A igreja não contaminou ninguém. Ninguém dentro da igreja foi contaminado dentro da igreja. Se você analisar direitinho, você vai ver. E se fosse? Porque lá no mundo, qualquer lugar, até no banheiro público, a gente é contaminado. Gente do céu, dentro do ônibus. Mas quem cuida dos servos é o Senhor. É Ele. Então nós não podemos começar a ficar dando desculpa. Não vou para a igreja por isso. Não vou para a igreja porque não tem tempo. Tem sim. Mede a quantidade de tempo que você usa no WhatsApp e nas redes sociais. Mede. Porque se você conseguir fazer assim, ó. Estou dizendo para vocês que eu não entro no WhatsApp, porque esse negócio do Facebook, eu não sou chegado nesse Instagram, também não gosto disso não. Eu gosto de olhar, é o UOL lá, a notícia da Rede Globo, que contrária à esquerda pura, né, tal. Eu gosto de olhar lá porque eu gosto de ver eles batendo, só que eles não conseguem, porque Deus está no controle da coisa. Eu só entro por curiosidade. Eu tenho o WhatsApp, eu tenho tudo isso aí, queridos, mas não me tira o tempo de preparar o meu sermão, não me tira o tempo de ter a minha vida devocional, não me tira o tempo de servir ao Senhor e servir a minha família bem, não me tira o tempo de ir na sua casa tomar um café contigo, né, irmã Lourdes? Não me tira o tempo de andar com você, não me tira. Eu tenho que remir o tempo, nós vamos chegar aqui onde tem essa palavra. Entendeu? Então nós temos que trabalhar nisso, não podemos nos alienar aos caprichos do Deus desse século, que é o diabo. Uma outra coisa também, que você deixa de ser servo, que aliena as pessoas desse século, é essa vontade louca de ganhar muito, e de ganhar muito, e de ganhar muito, e de ter muito, e de ter mais, e de ter muito, e de ter mais e mais. Ao invés de servir ao Senhor, passa a servir a mamon. Passa a servir ao dinheiro. É o dinheiro, o tempo é dinheiro. O mundo é dos espertos, é mesmo, o mundo é dos espertos, o céu é dos crentes. O dinheiro tem tirado as pessoas da igreja.
Porque nós sabemos que o dinheiro traz bens e traz coisas boas, mas a ganância pelo dinheiro traz coisas más, então muitas pessoas também não veem. Mas não vou falar muito disso não. Eu quero falar mais de uma outra coisa que tem tirado também, mas muita gente do tempo de servir ao Senhor, sabe qual é? O culto ao corpo, a estética. Nós estamos vivendo a era da estética, você vê cada academia mais bonita que a outra. Eu olho assim, sabe quando a minha mãe tinha 50 anos, nunca foi numa academia, minha mãe tinha um corpinho, rapaz, até hoje ela é uma coroa bonita, não é? Tem 87 anos, minha mãe tinha aquela cinturinha fininha, aquele cabelo cacheado, os olhos azuis, uma mulher bonita, nunca foi na academia, não foi preciso colocar nem tirar. Estou falando que isso é errado, não. Ir na academia, tirar, colocar, não estou falando que é isso não. O que não pode acontecer é isso se tornar um culto na sua vida e você deixar de servir ao Senhor. Então nós estamos vivendo uma era de estética que ao invés de ser beneficente passa a ser doença. E essa prática tem alcançado todas as classes, inclusive os crentes. Não é mal não, pode ir para a academia, pode fazer exercício, pode pôr, pode tirar, pode fazer o que quiser, se é para o bem da saúde. Mas isso não pode virar uma obsessão a ponto de te tirar da obra. Porque quando ela passa a ser obsessão, ela vai criar doenças terríveis, isso em todas as classes. Porque os procedimentos eles passam a ser sem pudor. Aí vem anorexia, bulimia, ortorexiia, crudivorismo, deformismo muscular, várias cirurgias estéticas, protéticas, ou seja, insatisfação total com a realidade do que você é. Pastor Luiz, muito meu amigo, lá de Uberlândia. Pastor Luiz é pastor da Igreja Sal da Terra. Alguém conhece Sal da Terra? Igreja boa, Álvaro Júnior é o presidente, igreja muito boa. Só que lá eles não têm, por exemplo, o pastor ele é formado devido ao progresso dos grupos, né? Então o pastor Luiz, ele não estudou, mas era pastor, ele não tinha uma graduação. O que ele fez? Falou, pastor Wellington, eu gosto tanto de ver o senhor ensinando, me dá umas aulas de teologia. Eu falei, pode ir. Marquei com o pastor Luiz na terça-feira de manhã no meu gabinete. Isso foi muito tempo. Sabe, como é que chama o namorado da Barbie? Quem? Como é que é? Quem o quê? Quem? Quem perguntou? É o quem? Não, mas parece que tem outro nome. Quem, né? Quem mesmo. Pastor Luiz é tio daquele Ken brasileiro que morreu há uns 2, 3 anos atrás. Eu conheci o menino. Rapaz, você precisa ver como é que aquele menino era bonito. Aí botou um beiço desse tamanho, parecia um... uma sobrancelha tal, e deformou. Crente. O tio dele era o pastor dele. Morreu na casa do pastor Luiz. O Ken famoso, que andava o mundo todo aí, que era o namorado da Barbie. E eu conheci. Eu fui professor do pastor tio dele. Você precisava ver o monstro que virou aquele menino. E estou falando isso aqui sem medo, porque ele já morreu. Passou dos limites, deixou a obra do Senhor para ser alguma coisa transformada. Viu aqui? O transformismo. O deformismo. Perdeu a vida nisso, porque deixou de servir ao Senhor. 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aproveita o tempo para o Senhor. Essa talvez seja a maneira mais comum para não servirmos ao Senhor. Falta de tempo, indisposição de servir. Muitas vezes ficamos parecidos com crianças mimadas. Rejeitamos o serviço. Com aquela antiga expressão, eu não quero, eu não gosto, eu não posso, não consigo, escolhe outro. Já viu isso dentro da igreja acontecer? Eu como pastor já ouvi isso milhares de vezes. Não quero servir porque eu não posso, eu não quero, eu não gosto, eu não consigo. Escolhe outro, porque tem gente muito melhor do que a mim. Que crente é esse, querido?
Que servo é esse, pastor Kleber? Que servo é esse que escolhe funções? Ou que manda, transfere funções para outro e não pode servir ao Senhor? Então, do ponto de vista humano, muitas vezes, somos parecidos como Moisés, como Jeremias e como Isaías. A gente já expõe a nossa dificuldade. Moisés falou: eu sou homem, não tem quem outro, Senhor, então envia a mim. Senhor, não me manda não, porque eu sou como criança. Viu como é que é? Mas quando o Senhor quer fazer, Ele vai lá e muda. E quando você aceita, o Senhor vai lá e te ampara. Glória a Deus. Então são exemplos simples, queridos, que nós podemos observar. Não vou na escola bíblica dominical porque eu não gosto. Culto de oração é só para velho. Meio de semana? Que isso, eu trabalho muito. Evangelismo? Nem pensar, não dou conta. Cargo na igreja e etc, etc, eu não quero. Que tipo de crente é esse? Sem contar uma palavra que eu não quero passar dela aqui, o sucumbimento do dízimo e da oferta. Que servo pode ser esse? Então nós temos que reverter essa maneira de pensar e nós temos que rever a nossa maneira de servir ao Senhor. Porque a palavra servo se cumpre primeiro na pessoa de Jesus. Como servo ele sofreu. Como servo ele passou por todos os sofrimentos e todas as tentações da terra. Como servo ele foi na cruz do Calvário. Como servo ele morreu para expiar o nosso pecado e as nossas fraquezas. Porque ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, e sim para servir. Você entendeu a mensagem que o Espírito Santo deu para esse pastor nessa semana? Você que está nos assistindo, você entendeu o que o Espírito está dizendo para a igreja nesse dia? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé. Ô querido, querida, quantos anos você tem na casa do Senhor? Quantos anos você está nesse serviço? Quantos anos você está aqui? Como é que você tem servido ao seu Deus? Qual é a porção de tempo que você tem dado para o seu Deus? O seu serviço tem agradado ao seu Pai? O seu serviço tem agradado ao seu Senhor? Aquilo que você tem feito com o seu coração aberto? Entregado o seu trabalho para o Senhor de coração livre? Você tem sentido na sua vida o amparo do Senhor por causa do seu serviço? Ou você tem negligenciado a obra que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Você tem dado desculpa para Deus? Você tem dito para pastores, para líderes que não tem tempo? Ou que de repente não é você a pessoa, é o outro que tem que fazer? O Senhor escolheu a Moisés porque via o potencial de Moisés. O Senhor escolhe a você porque Deus conhece o potencial que você tem. Deus escolheu a mim porque Ele conhece o que eu posso fazer. Por isso eu queria que você pensasse nessa noite: como é que você está servindo ao Senhor? Como é que você está usando o seu tempo para o serviço da obra? Esse serviço ele não é remunerado. Esse serviço não te traz recompensas de ouro e prata. Esse serviço ele te traz galardão. Esse serviço ele te traz benevolências celestiais. Como é que você tem procedido em servir ao Senhor?
Que característica de servo você tem? Como que o Senhor tem recebido o seu trabalho? Ou se você não tem dado, como que você pode viver dessa maneira, querido e querida? Como que você pode viver sem servir ao seu Deus que te serve todos os dias? Ó Deus Santo, eu sei que tanto os meus irmãos e irmãs que aqui estão na igreja, no templo, assim também como aqueles que nos assistem, se prestou atenção nessa palavra, certamente pensou, ou está pensando, de que maneira está servindo, ou de que maneira pode melhorar o serviço para servir ao seu Deus, como servo bom e fiel. Por isso, Deus, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa palavra vinda do céu, do Teu Santo Espírito para as nossas vidas, ela possa marcar os nossos corações, e que nós tenhamos esse desprendimento de entender o chamado, de entender o serviço, de ir e fazer a obra que o Senhor colocar nas nossas mãos. Por isso eu clamo aqui neste local, neste momento, com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão assistindo, onde esse canal chegar, que o Senhor possa te abençoar, te guardar, te proteger, te sustentar, colocar palavras na sua boca, desprender a sua língua, desprender os seus braços, assim como fez com Moisés, assim como fez com Isaías, assim como fez com Ezequiel, e assim como fez com Jeremias, e assim como fez com outros, e continua chamando servos para o serviço. Por isso, meu Deus, que essa palavra, ela vá de encontro ao coração, e que cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui possa meditar nela, nessa semana, pensar na forma que estão servindo ao Senhor, e que a graça seja suficiente para a vida de cada um. Assim eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja do Senhor diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor?